As pessoas começam a morrer quando deixam de sonhar. Quanto que essa frase é uma verdade para você, é uma verdade na sua vida, é uma verdade para as pessoas que você conhece. O quanto que isso é forte para você, quanto que essa frase significa para você. Potencializando sonhos. Esse é o tema da nossa live de hoje, a nossa 19ª live de uma série de 30 dias de lives, onde eu aqui estou contribuindo para que você evolua e cresça, sendo mais feminina, sendo mais empreendedora, se posicionando no mundo, se posicionando na sua vida, despertando os seus sonhos, potencializando eles. Então hoje nós vamos falar sobre como potencializar sonhos. Esse é um tema muito importante, é um tema que foi inspirado nos meus atendimentos, onde tem vários clientes que não sabem o que querem, ou o que querem é muito comum, já sabem como fazer. Então, pessoas que não têm sonhos, pessoas que não estabelecem metas, pessoas que não têm propósito de vida, ela não tem um porquê, ela não tem um desejo ardente. Então o dia dela passa sendo mais do mesmo sempre. Então fica naquela e cada vez mais se distancia da onde ela quer chegar, da onde ela quer estar. Porque ela se perdeu porque deixou de sonhar. Então toda vez que eu ouço essa frase que as pessoas começam a morrer quando deixam de sonhar, nossa, quando que isso é uma verdade? Realmente existe ali uma morte interna, uma morte de você, uma morte quando você para de querer algo, você para de querer desejar, você para de querer ir para o próximo passo, para de querer evoluir, para de querer subir degraus. Então tudo que estagna, paralisa, começa a morre. Então às vezes a vida confortável que você pode acreditar que você tenha, nem é tão confortável assim. Então hoje eu vim aqui ajudar vocês a potencializar sonhos. E nós vamos fazer isso olhando para as nossas áreas da vida. O quanto que é importante nós olharmos para nossas áreas da vida e perceber o quanto de sonhos, o quanto de possibilidade nós podemos criar aquilo que nos envolve, aquilo que nos pertence. E sim, nós podemos tudo. Então, como eu sempre falo aquela frase para você, e se tudo fosse possível, ou por que não eu sonhar em várias áreas da minha vida, eu potencializar os sonhos em várias áreas da minha vida? Existe uma ferramenta muito utilizada em coaching que chama a ferramenta Roda da Vida, aonde você pega a vida, as suas áreas da vida, né? Aliás, aonde você divide a sua vida em áreas. E para cada área da sua vida, existe um desejo, existe um sonho, e a gente cria essa imagem. Eu tenho aqui, só mostrar para vocês. Aqui, essa é uma roda. Essa é uma roda da vida, onde ela está dividida em 8 áreas. Cada área representa uma área da sua vida. E cada área aqui tem uma imagem. Tem uma imagem como exemplo daquilo que representa o sonho de alguém. Então a gente começa essa roda da vida trabalhando ali a questão do ambiente, depois do lazer, depois da nossa saúde, depois das finanças, depois da nossa carreira, depois os relacionamentos, depois o nosso desenvolvimento pessoal e a espiritualidade. Então você pode dividir a sua vida em mais áreas, caso você deseja, mas a ideia hoje aqui é que a gente potencialize os seus sonhos, olhando para todas as áreas da vida, tá? Então, dentro dessa metodologia que a gente faz a roda da vida, a gente analisa o grau de satisfação de como você está hoje em determinada área da vida, certo? E depois de analisar essa satisfação, ao final você escolhe uma área para que você tenha ali mais motivação, a área que vai fazer mais sentido para você trabalhar primeiro, para que então traga mais impacto às demais. Só que hoje nós vamos fazer de uma forma diferente. Hoje nós vamos utilizar essas áreas da vida, como eu mostrei ali para você, mas no intuito da gente potencializar os nossos sonhos, vivenciando, né, indo para cada área da vida e trazendo um despertar. Por quê? É necessário, nosso cérebro, ele pensa em imagem.
Então é necessário que nós tenhamos uma imagem do nosso desejo, do nosso sonho, da nossa realização. Então, se você não parou ainda para pensar a respeito disso, ou se você está deixando para depois, ou se você acredita que está muito distante, que é impossível, que não está dentro das suas condições, eu vou dizer para você, você está se limitando, você está deixando de sonhar. E quando a gente deixa de sonhar, e aí você perceba em quantas áreas da vida que você parou de sonhar, em quantas áreas da sua vida você parou de acreditar, você parou de ter um propósito ou de ter um sentido porque você já não acredita mais. Ou porque está muito difícil, ou porque está impossível, ou porque já teve muita dor e sofrimento, ou porque ninguém da sua família alcançou, então você também não vai alcançar. Então existe uma série de fatores que faz com que você acredita que aqui tá bom, só chego até aqui, não consigo dar o próximo passo, não consigo ir para o próximo nível. Aí eu volto àquela frase, as pessoas começam a morrer quando para de sonhar. Vamos potencializar os nossos sonhos, vamos potencializar o seu sonho, a sua vontade, o seu desejo, mas assim, utilizando aquela pergunta, e se tudo fosse possível, certo? Então vamos passar por essas áreas da vida. O ideal é que depois você pare para escrever sobre cada área dessa vida, para realmente vivenciar sobre cada área dessa vida. Por quê? Porque quando você dedica um momento onde você tenha aquela concentração para olhar para aquela área da sua vida, e quando você começa a escrever, escrever provoca pensar. E toda vez que nós pensamos, nós criamos uma imagem. Então, o nosso cérebro, ele pensa em imagem. Quer um exemplo? Não pensa no Cristo Redentor de braços abertos. Não pense numa geladeira vermelha. Não pense numa Brasília amarela. Não pense numa maçã verde. Entende? Não imagine um elefante branco. Então, o nosso cérebro, ele pensa em imagem. Então, todos os exemplos que eu dei para você, veio o que na sua mente? Veio uma imagem daquilo que eu falei para você não fazer. Para você não pensar no Cristo Redentor de braços abertos. Então, quando nós começamos a escrever os nossos desejos e a gente dedica um tempo de atenção para isso, o nosso cérebro, ele começa a criar uma imagem, começa ali a criar um desejo e você potencializa essa imagem, você potencializa esse sonho. Então, se você está sem sonhos, eu vou te ensinar uma forma de você potencializar o seu sonho em várias áreas da sua vida, para que você comece a ter um novo olhar, um novo despertar. Porque não está bom aonde você está. Você pode por mais, você pode querer mais. E utilize primeira forma aí a sua imaginação. Então a imaginação, a sua criatividade, ela vem muito da energia feminina, a energia que todos nós temos, tanto homens como mulher. E ela é uma energia que é natural da essência da mulher, mas todos temos essa energia feminina dentro de nós, porque nós somos metade mãe e metade pai. Então, esse poder criativo, ela vem dessa energia, ele vem desse criar, ele vem desse pensar. Então, dedica tempo de atenção, tempo específico para que você possa fazer isso. Então, vamos imaginar a primeira área da vida. E aí, a gente pega a nossa área da vida, né? A nossa roda da vida, que é essa aqui, e a gente divide ela em 8 partes. Então, pega o círculo, faça um X no meio, faça um X e faça um mais. Ela dá exatamente 8 áreas específicas. E aí, a gente começa a primeira área de acordo com o fuso horário. A gente começa de acordo com o fuso horário. E a primeira área vai ser a sua área de ambiente, ao seu lar. Então, aqui é o momento de você dedicar a sua atenção para escrever qual é o ambiente que você deseja. Aonde que é? É uma casa na cidade? É uma casa de campo? É um apartamento? É um sobrado? Que cidade que é? Qual é a vista que tem? O que tem dentro dessa casa? Como que ela é distribuída? Quantos cômodos ela tem? Quão grande ela é? Ela tem
área de lazer, ela tem verde, ela tem flores, ela é perfumada, ela é bastante arejada. Qual é a sua cor preferida? Qual o cômodo que você pintou daquela sua cor preferida? Quais são os tipos de móveis que você gosta? Qual é a decoração? Qual é a iluminação? O que seria o ideal, um sonho para você? Então se imagine ali naquele ambiente e se imagine tomando o seu café da manhã. Quando você acorda totalmente despreocupado, ali podendo aproveitar o seu momento de lazer da casa dos seus sonhos. Como é que é o seu café da manhã? Que tipo de louça que você está usando? O que está sendo servido na mesa? E perceba ali como é que é um jantar. Perceba ali na sua casa como é receber as visitas. O que tem para ser divertido nesse ambiente? Qual é o lugar de mais lazer? O que não pode faltar na sua casa? O que é um sonho para ter na sua casa, nesse seu ambiente? O que seria um dia ideal, perfeito? Ou seja, de lazer, ou seja, de descanso, ou seja, um dia de dedicação consigo na sua casa. Então perceba tudo isso e comece a escrever o que seria um ideal de tudo isso. Eu não sei você, mas enquanto eu estou falando aqui, nossa, eu idealizei um ambiente lindo, maravilhoso, com uma vista linda e muito aconchegante. Então eu fui nos detalhes. O que eu fiz aqui foi te levar a esses detalhes. Então reserve um momento de atenção para que você possa fazer isso consigo. Se permita sonhar e aí traga uma imagem. Depois você vai lá e escolhe uma imagem para esse seu ambiente. Se você está sem ideia, está sem inspiração, você pode começar assim, pesquisar fotos, né? Tem o Pinterest, um aplicativo muito legal, que você pode olhar fotos de residências ou outros lugares também, revistas específicas, para que você possa olhar Casa dos Sonhos, né? Lugar dos Sonhos. Algum filme que você assistiu, que você admirou muito e que aquilo lá é um exemplo para você, o que você gostaria que tivesse. Entende? Como é fácil a gente potencializar? Como é fácil não. Como é possível você potencializar o seu ambiente, o ambiente ideal e dos seus sonhos. E aí quando você faz isso, você não está colocando limitações. Você não coloca limitações de onde, de lugar, de quanto custa, você só coloca ali a sua imaginação e o seu desejo. Quando nós usamos a imaginação, tem uma frase que ela fala o seguinte, que na natureza nada se cria e nada se perde, tudo se transforma. Então tudo já existe, tudo já existe. Por exemplo, essa taça aqui, antes dela ser criada, ela já existiu na mente de alguém. O formato, o desenho, o modelo, ela já existiu. Alguém já tinha isso em mente e aí transformou em algo físico. Quer um outro exemplo? Pessoas, né? A criação, pessoas que imaginavam que o homem voaria. Então assim, e aí hoje nós temos avião, nós temos helicópteros, nós temos jato, né? Então assim, já existia aquela intenção, aquela imaginação de um dia voaremos, um dia podemos voar. E tudo isso foi criado como veículo também, né? Imaginou-se que andaríamos sobre veículos. Então, quantos carros e quantos modelos de carro que existem? Né? E quanto que é a velocidade que eles conseguem atingir, quantas inovações existem. Então na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então tudo existe, essa abundância ela já existe. E aí o que acontece? A gente se limita a esses sonhos, limita a essas possibilidades do poder criativo que existe em nós. E aí, olha só um exemplo. Quando criança, e aí você vai lá para sua criança, quando criança, a gente sonha, a gente tem todo aquele despertar da criatividade, de querer alcançar algo maior, de ter um desejo. Então essa criança, ela sonha. Eu lembro, eu quando criança, eu sonhava bastante. Inclusive eu sonhava que eu estava voando. Então assim, eu tinha muitos sonhos. Sonhos que hoje a gente olha que está um pouco fora da nossa realidade. Mas a nossa capacidade de sonhar, de imaginar quando criança, ela é imensa. Então traga a sua criança quando você for potencializar os seus sonhos, os seus desejos. Entende? E aí, o que acontece com a criança? Depois a criança vai para a escola. Aí chega na escola, presta atenção, limita a criança, né? Cala a boca. Então assim, a expressão
da criança, a expressão sua, ela já vai sendo ali bloqueada desde a infância. Então, aquele poder criativo que você tem, que você tinha, provavelmente, muitas das vezes, ela teve que ser colocada num quadradinho ou guardada numa caixinha ali, né? Porque tinha limites, tinha muitas regras, e aí você não podia se expressar. O que te bloqueia são as suas regras, entende? O que te bloqueia é a sua forma, as regras que você aprendeu, aquilo que você acredita ser verdade, porque você aprendeu assim. Mas se você voltar um pouco mais lá na sua criança, você vai ver o quão sonhadora que ela era. Então, pegue essa sua criança para vir sonhar com você, para dedicar um momento de atenção, para que você possa escrever e potencializar os seus sonhos. Então, vamos rodar um pouquinho nessa roda da vida aí, nessa roda que eu mostrei aqui, para onde a gente pode potencializar os sonhos em várias áreas da vida. Então, primeiro nós falamos de ambiente. Agora vamos falar sobre a nossa saúde. Então, quando a gente olha para a nossa saúde, é também a mesma atividade. É você dedicar um momento de atenção para você escrever o que você sonha em relação à sua saúde. E aí você olha para todos os níveis. Quando a gente olha saúde, você olha para a saúde mental, para a saúde emocional, para a saúde física, sabe? Você leva você lá para os seus 80 anos de idade, 100 anos de idade que seja, e se imagine lá. Se imagine como que você vai estar desfrutando da vida, quão saudável você vai ser, o quanto que você ainda tem vida dentro de você, o quanto que você está contribuindo ali ainda. Certo? Então, assim, quando a gente olha para essa saúde, e aí imagine como que você deseja, né? Construa um novo eu de você, o seu corpo ideal, o seu corpo físico ideal, físico, saudável. Eu não estou falando de beleza, eu estou falando aqui de saúde mesmo, sabe? Daquilo que a gente precisa construir. É um corpo saudável, sem doenças, sem preocupações, sabe? Um corpo onde tudo flui, onde o organismo tudo funciona. E aí quando a gente fala saúde física, saúde mental e emocional, é porque assim, se emocionalmente eu não estou bem, a gente passa isso para o nosso corpo. E o corpo reflete de alguma forma. Então vamos construir o seu estado saudável de ser. Como é você saudável, você com saúde, você aos seus 80, 100 anos de idade, como que é isso? Constrói tudo isso para você. Tá? Então potencialize o seu sonho escrevendo, porque escrever provoca pensar. E aí a gente vai para uma outra área, nós vamos ali para a área do lazer. Quando a gente chega na área do lazer, vamos potencializar esse lazer. Qual é o lazer ideal para você? Qual é o lazer que você sempre teve vontade de ter, de fazer, de ser e que você nunca fez, mas que você admira? Fala, poxa, um dia eu quero esquiar na neve, um dia eu quero escalar uma montanha. Qual é o seu lazer? Um dia eu quero andar de jet ski, eu quero surfar na maior onda que tiver. Então, assim, potencialize. Como se tudo fosse possível. É a mesma questão. É dedicar um momento de atenção para você e escrever um dia do lazer ideal. Então, como que é? Você acordou, né? Você acordou de que forma? De que jeito? Qual que foi sua motivação, sua energia por saber que daquele dia, naquela manhã, você vai para aquele seu lazer ideal? Que lazer é esse? Você vai fazer o quê? Você vai estar com quem? Quem vai te acompanhar nessa jornada? Aonde é esse lazer? Sabe, é perto ou longe? Vai levar um dia? Vai mais que um dia? Então, potencialize ali o seu lazer e crie uma imagem. Qual que é a imagem desse seu lazer? Sabe, é um lazer em família? É na praia? É no inverno? É no outono? Que país que é? Que cidade que é? Quem que vai estar junto com você? Como que vocês vão estar se divertindo? Como que vocês vão estar comemorando? Como vocês vão estar sorrindo? Entende? Eu não sei vocês, mas quando eu estou falando aqui, a minha mente está lá naquele lazer, percorrendo isso. Então, voltamos aqui para a importância da imaginação. Porque tudo na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, tudo existe e tudo é
abundante. O que a gente não aprendeu foi trabalhar isso na gente, porque a gente vive muito aonde? Na mente, no racional. E o racional vai limitando a gente cada vez mais e mais e mais, de acordo com o modelo de mundo que a gente cria. O que é esse modelo de mundo? É a realidade. Você compara a sua realidade atual com a realidade do mundo e você cria um modelo. E aí você dificilmente sai fora dessa caixa. Por quê? Sai fora desse modelo. Porque você está limitado com seus pensamentos. Você acredita que não é para você, que está longe demais, está distante demais, que você vai precisar disso, disso e disso, então você vai. Mas quando você conseguir isso, de repente esse lazer já não é mais prioridade, porque vai ter outra prioridade na frente, entende? E aí, se na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, quando você pensa assim, concorda comigo que você tem um pensamento de escassez? Um pensamento de falta? Sendo que se nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, não existe abundância? Entende? Se nada se perde, tudo se transforma, não é abundância? Então, e por que nós ficamos em momentos de escassez, né? Por que você tem momentos de escassez na sua vida? Por que você não se permite a utilizar a sua imaginação para sonhar? Porque quando a gente sonha e a gente escreve os nossos sonhos, a gente dedica um tempo de momento e atenção para os nossos sonhos, a gente passa a ser criativo, a gente passa a utilizar a nossa imaginação. E aí o poder dela é absurdo. Então, perceba o quanto que você pode criar e você se limita. Então, e se tudo fosse possível? Volta para essas áreas. E se tudo fosse possível? E se tudo fosse possível em relação às suas finanças? Como que seria? O que você teria? O que você compraria? O que você... como você presentearia? Sabe? O que a finanças ilimitada para você representa? O que seria diferente? Sabe? Qual o seu nível de lazer, qual o seu nível de amizades, qual que é o seu nível de diversão, entende? Se recursos, dinheiro, não fosse problema para você, como que seria? E se você tivesse muito dinheiro, como é que você trabalharia isso? Como é potencializar o seu dinheiro, as suas finanças? Sabe? Pega um pedaço de papel e escreva, eu estou potencializando as minhas finanças de que forma? É adquirindo bens? É tendo investimentos, é presenteando, é vivendo melhor, é comendo melhor. Como é que você potencializa aí as suas finanças? Sabe, num estudo, num trabalho nosso das áreas da vida, inclusive desse livro aqui, Esculpindo Pessoas e Descobrindo Joias, da minha autoria, a gente fala sobre áreas das finanças e a gente faz um jogo. Nós fazemos um jogo de 30 dias. E nesse jogo de 30 dias, eu faço um depósito na conta bancária de vocês. Então, esse depósito, eu determino um valor diariamente e a gente faz esse jogo durante os 30 dias. E nesses 30 dias, com o valor que é depositado, você tem 24 horas para gastar e você não pode pagar dívidas e você não pode dar presente. Então perceba bem, e é uma dinâmica muito legal para você trabalhar a questão do seu dinheiro, porque daí você vai vendo todas as suas necessidades, né? Então você tem que gastar. Vou comprar o que hoje? Então a gente começa com um valor bem pequenininho, vai crescendo. Então, automaticamente, em algum momento você atende todas as suas necessidades. Em outro momento você tem que ser muito criativa. E olha, tem gente que perde dinheiro, tem gente que não consegue gastar, tem gente que não consegue gastar tudo, né? Porque ele é seu. É um trabalho muito da abundância. É muito interessante quando a gente faz esse jogo aí, porque ele é um jogo que faz com que você potencialize ali a questão do seu sonhar em relação às suas finanças. Então tem gente que compra muita coisa. Tem gente que compra umas coisas muito interessantes, tem gente muito criativa, muito imaginativa. Nesse jogo do dinheiro, tem pessoas que criam coisas, sabe, para comprar. Criam coisas para comprar. Então, assim, é impressionante o potencial de cada um, os gostos, as preferências e como que ele potencializa o sonho deles em relação a essas finanças. Esse é só um exemplo,
mas olha só. Mas é um exemplo que faz com que a gente não se limite, faz com que nós não deixamos de sonhar. Então, é um jogo, é uma diversão, é uma brincadeira, mas no fundo tem uma verdade. Porque no fundo, nesse jogo das finanças, ele expressa ali os seus desejos primários, seus desejos secundários, os seus desejos de abundância. E aí você vai ter que ser muito criativo, porque você já tem tudo. Então você não pode ajudar ninguém, você não pode pagar dívida e você não pode dar presente. Você tem que gastar consigo mesmo. É bem legal. Essa é uma forma de potencializar também os seus sonhos, certo? E aí, bem-vindo aos que vão chegando. Nós estamos falando aqui da potencialização dos sonhos e a gente está olhando para as nossas áreas da vida e fazendo aqui a roda da vida, circulando por elas e trabalhando formas de como que nós podemos potencializar os nossos sonhos em cada área da vida, certo? Então a gente divide a nossa vida em 8 áreas e vamos criando uma imagem. Então toda vez, como é que a gente potencializa sonhos? Trazendo a imagem daquilo que a gente deseja. Mas, primeiramente, é papel e caneta, tempo de dedicação e atenção para que você possa realmente sentar e refletir o ideal desta sua área da vida. Então, quando eu trago você para essas áreas da vida e fazer essa potencialização, é para que você descubra um mundo de possibilidades, um mundo de poder criativo, um mundo de imaginação que existe dentro de você, um mundo que você pode se aprofundar e mergulhar. Porque as pessoas começam a morrer quando deixam de sonhar, quando deixam de ter visões, quando deixam de acreditar, quando só ficam vivendo ali na mente, na razão do que é possível, do que é necessário, do que precisa. E aí elas se limitam o poder criativo. Então, se nós somos o resultado do que pensamos, do que sentimos, e se a gente olha para esse resultado hoje, ele está escasso, ele está limitado, está faltando ausência de sonho e provavelmente existe também uma ausência de propósito dentro de você. E quando nós não temos um propósito, que é um desejo ardente do nosso levantar, do nosso agir, do nosso acordar, se eu não tenho isso muito claro, muito definido, se eu não tenho uma imagem, o que vai acontecer? Eu posso até ser criativa no que eu quero, porém, essa caminhada em algum momento ela vai ficar pesada, ela vai ser cansativa, eu vou parar para descansar, sabe? Então vai passar 1 ano, vai passar 2 anos, depois eu levanto novamente, caminho mais um pouco, e aí em vez de eu achar que eu estou próxima, eu estou cada vez mais longe. Então quando a gente traz essa criatividade, essa imaginação, essa potencialização de sonhos para dentro de você e você ver um mundo de possibilidades, aqui você pode ter um despertar enorme do que é possível, certo? Enorme da imagem que você cria, porque nós seguimos a imagem que nós criamos, porque é através dessa imagem que é importante para você, que é uma imagem de muito desejo, de desejo ardente, é nela que você vai focar, é nela que você vai seguir, e é construindo esses passos que vai fazer com que você vai aumentando de nível, subindo degraus, buscando novo, olhando as possibilidades, e pode ser não, com certeza no caminho vai aparecer outras possibilidades que vão agregar você, mas lembre-se, já existe ali a imagem na sua mente, existe um poder criativo aqui na sua mente que vai fazer com que esse desejo, esse sonho, ele seja potencializado cada vez mais. E olha só, sonhar é de graça, né? A gente não paga para sonhar. A gente é algo único, nosso e exclusivo, isso não custa nada. Sabe o que ele custa? Tempo. Tempo de dedicação, mas é um tempo seu para você, que dificilmente você para fazer isso. Dificilmente você para pensar nas suas áreas da vida e sonhar sobre o ideal de cada uma dessas áreas da vida. Sabe, dificilmente você faz isso. Por quê? Você está envolvido com as circunstâncias. Você está envolvido ali com o que precisa ser feito.
Mas dentro do que precisa ser feito, também existe uma necessidade de atenção a si. E você acaba não se priorizando. E isso acontece com a maioria das pessoas, principalmente com as mulheres, né? Que elas acabam priorizando tudo, se deixando para depois. Existe uma ausência de autocuidado, provavelmente está muito sem sonhos. E aí eu volto na frase que eu iniciei essa live, que as pessoas começam a morrer quando param de sonhar, quando deixam de sonhar, quando param de utilizar o seu poder criativo, o seu poder da imaginação. E aí ela fica vivendo mais do mesmo, e isso é chato, isso cansa. E a gente vai minando, a vida vai passando, e a gente não tem aquele desejo ardente de, opa, peraí, o que eu quero da vida? Aonde eu quero estar? Aonde eu posso chegar? Qual que é o sonho que eu visualizei na minha mente? Eu não sei vocês que estão aqui, mas muitas pessoas que eu atendo não dão um passo além. O que é sonho para eles é o óbvio. O que é óbvio é aquilo que eles sabem o que fazer. Sonho para eles é uma casa. Todo mundo sabe como que compra uma casa. Sonho para eles é um carro. Todo mundo sabe como que compra um carro. O sonho para eles é a questão de melhorar o corpo físico. Todo mundo sabe que precisa se alimentar bem, fazer atividade física, mas não vão além. Não potencializam seus sonhos. Gente, eu acredito que nós somos muito especiais. Sabe? Então, e por sermos especiais, existe o especial para nós. Existe abundância para nossa vida. Então, por que eu me limito? E perceba você e se pergunte o porquê você vem se limitando. O que faz com que você se limite no dia a dia? O que faz com que impeça você de sonhar, de ir muito além? O porquê não? Né? O porquê não ter uma casa na França, uma casa na Itália? Por que não? O porquê que tem que ser aqui? Sabe? Por que o meu lazer tem que ser próximo? Por que o meu lazer não pode ser distante? Por que o meu lazer não pode ser mirabolante? Por que as minhas amizades têm que ser essas aqui? Por que eu não posso ter mais amizades? Por que eu não posso ter mais diversão na minha vida? Por que as finanças é só aquilo que eu vejo, que acredito que é possível e que para que eu tenha mais eu preciso fazer isso, isso, isso e isso? Toda vez que você sabe o que você precisa fazer para alcançar, isso não é um sonho. Isso é uma meta e provavelmente é uma meta ali muito racional, porque você sabe como faz. E o convite hoje é para que você potencialize, vá para um objetivo que seja muito além, aquele objetivo que te potencialize sonhar. E quando a gente sonha, a gente engrandece e a gente aumenta o nosso nível de vida dentro da gente. Se não acredita, faz o teste. Experiencie, pega papel e caneta e comece a escrever o meu dia ideal. Como é que ele começa, aonde ele começa e o que você vivencia nesse dia todo. E eu tenho certeza que se você escrever o seu dia ideal, você vai passar por várias áreas da sua vida. Você vai estar num dia ali aonde você vai ter um ambiente ideal, aonde você vai ter uma saúde ideal para poder aproveitar aquele ambiente, aonde você vai ter um dia de lazer, porque é o dia ideal, aonde, se tudo é possível, não tem limites em relação às minhas finanças, aonde ali você vai estar com pessoas que te amam muito, que você ama muito, então você vai passar pela área ali do relacionamento, pela área do desenvolvimento espiritual, sabe? Então, esse trabalho, essa atividade do dia ideal e também da noite ideal faz com que você passe por todas as áreas da vida e faz com que você potencialize sonhos. Então, é isso. Vou voltar aqui, né? Só pra gente resumir. Potencializar sonhos é olhar para todas as áreas da vida. E aqui estão as 8 áreas da vida: ambiente, lazer, saúde, finanças, carreira, relacionamento, desenvolvimento pessoal e espiritualidade. Assim que eu divido essas 8 áreas da vida. E para cada uma dessas áreas da vida existe uma imagem.
Qual é a sua imagem que você vai colocar em cada uma dessas áreas da vida? Qual é a imagem que vai mostrar, que vai lembrar aquele sonho que você idealiza, que você potencializa? Qual é a imagem dessa sua área da vida? Lembrando que nosso cérebro pensa em imagem. Então, e aí é construir exatamente, se dedicar um momento. De repente, você nunca aí pensou sobre a imagem que você tem em relação à sua carreira, em relação ao seu desenvolvimento pessoal. Mas se você fosse colocar uma imagem, qual imagem seria? E que essa imagem representa o quê? Representa que realização? Representa que potencial de crescimento para você? Tá? Então aqui a gente usou uma ferramenta chamada Roda da Vida, mas não fazendo a Roda da Vida, só para mostrar para vocês que a vida é dividir a vida em áreas, para que em cada área você se dedique um momento de atenção, um momento de carinho, de autocuidado consigo mesmo, para você potencializar ali o que seria um sonho para você, sem limites, tá? E aí a gente passa por todas essas áreas, e a ideia é sempre de escrever, porque escrever provoca pensar. Enquanto eu estou escrevendo, eu estou pensando, quando eu penso, eu crio uma imagem, e quando eu estabeleço essa imagem, eu formo essa imagem, eu idealizo aquilo que é possível, e nesse momento não se limite, não se coloque na sua caixinha, no seu quadradinho. Traga a sua criança para sonhar, porque ela é muito criativa, ela é muito imaginativa, então traga ela para sonhar contigo. E aí, passe por todas essas áreas da vida e potencialize os seus sonhos, sabe? Isso vai fazer com que você encha de vida, esteja mais preenchido, tá? Não deixe que a frase da Madre Teresa de Calcutá seja uma verdade para você, que é: você começa a morrer, não, pessoas começam a morrer quando param de sonhar. Não permite que essa seja uma frase da sua vida, sabe? E falar: eu tenho muitos sonhos. E você, tem muitos sonhos? Potencialize esses sonhos. Eu espero que você tenha aprendido hoje de alguma forma a como fazer isso, a como potencializar. E olha, vá para ação, coloque em prática. Não adianta simplesmente a gente falar, não adianta simplesmente você entender. Vá para ação, coloque em prática, potencialize seus sonhos em todas as áreas da vida. Crie uma imagem, depois você vai lá, busca uma imagem que representa aquilo que você sonhou. Traga um momento de dedicação, de atenção, de carinho para você. E olha só, se você deseja fazer uma autoavaliação da Roda da Vida, lá no meu canal do YouTube tem 8 vídeos. Um vídeo para cada área da vida, onde eu especifico cada um deles, né? Então, assista cada um deles para você entender um pouco mais sobre cada área da vida, e ao final, lá ele ensina você a preencher, ensina você a fazer uma autoavaliação da sua área da vida. Então, se você desejar fazer esse trabalho, vai lá, tá gratuito para você, mas não esqueça de potencializar os seus sonhos, tendo uma imagem para cada área da sua vida, tá? Utilize sua criatividade. E é isso aí. Gratidão pelos que aqui estiveram presentes, tá? Então, nós estamos aqui caminhando para a nossa série de lives nesse mês de março, né? Uma série de lives para que a gente evolua a cada dia, que a gente aprenda novas coisas, tenha novos potenciais de crescimento. É isso que eu desejo para você, que você evolua a cada dia mais e mais. E se você quiser aprofundar ainda mais nos estudos, vai lá no link da minha bio, tem um grupo de WhatsApp, esse é exclusivo para mulheres, aonde em breve a gente vai entrar em estudos um pouco mais profundo e de uma forma mais secreta para um autodesenvolvimento, tá bom? Então, se você tiver interesse em participar, clica lá e participa do grupo do WhatsApp para que você venha também aumentar o seu nível de crescimento, de evolução, sendo mais feminina e trazendo aí o empreendedorismo para você, tá bem? Gratidão a todos que estiveram aqui presente, beijo, beijo. E o Deana, muito obrigada, tá? Obrigada, gente. Foi um prazer ter vocês aqui e trazer um pouco mais de contribuição para vocês. E até amanhã. Tchau, tchau.